Imagine atravessar uma parede sem querer e se deparar com corredores amarelos infinitos. Você anda por minutos, horas e tudo parece igual, até que o zumbido das luzes LED piscando incessantemente começa a deixar você desesperado. E nesse labirinto onde você não consegue sair, você percebe que você não é o único naquele espaço. I found something in the store. Okay. Backrooms, um não lugar, estreou recentemente e já gerou bastante discussão entre fãs de terror na internet. Dirigido por Kenny Parsons, youtuber que popularizou as Backrooms através de seus vídeos found footage, o filme finalmente leva esse universo para os cinemas. Mas o que mais me chamou a atenção não foram as criaturas, nem os corredores infinitos e nem o mistério por trás daquele espaço, mas foi a maneira como o filme transforma as Backrooms em algo muito maior do que um cenário de terror. A história acompanha Clark, dono de uma loja de móveis que está à beira da falência. Recém-separado, solitário e cada vez mais dependente de bebida, ele vive uma rotina sem perspectivas. Ao mesmo tempo, conhecemos Mary, sua psiquiatra, uma mulher reservada que também carrega seus próprios traumas e dificuldades. A vida dos dois muda quando Clark descobre algo impossível. Investigando problemas elétricos no subsolo da sua loja, ele encontra uma passagem para um lugar que desafia toda a lógica, um labirinto de salas infinitas, um espaço que parece existir fora da realidade. E o mais interessante é que Clark não reage como esperaríamos, ele não sente medo, ele fica fascinado por aquele lugar. Enquanto qualquer pessoa tentaria fugir o mais rápido possível, Clark parece atraído por ele. E isso já revela muito sobre quem ele é, porque alguém que perdeu tudo talvez não tenha tanto apego ao mundo que deixou para trás. Obcecado pela descoberta, o Clark retorna às Backrooms diversas vezes, mas sua curiosidade rapidamente se transforma em tragédia. Pessoas desaparecem, criaturas surgem e aquele espaço passa a consumir a sua vida. Até que Mary acaba envolvida nos acontecimentos e também é forçada a entrar naquele universo. É nesse momento que o filme deixa de ser apenas uma história de sobrevivência e passa a discutir o significado daquele lugar. Clark afirma que as Backrooms se lembram das coisas, ou pelo menos tentam, como se aquele universo estivesse constantemente copiando a nossa realidade sem realmente compreendê-la. E talvez seja por isso que tudo ali pareça tão estranho. As salas lembram escritórios, os objetos lembram objetos reais, as criaturas lembram as pessoas, mas nada é exatamente igual. É como uma memória incompleta, uma tentativa fracassada de reconstruir o mundo, e essa ideia aparece o tempo todo na estética do filme. Mesmo antes das Backrooms serem mostradas, a câmera frequentemente enquadra espaços comuns de forma desconfortável, seja estacionamentos, corredores, prédios e até mesmo o céu. Tudo parece ligeiramente artificial, como se a própria realidade estivesse errada, como se as Backrooms não fossem apenas um lugar escondido dentro do nosso mundo, mas uma versão defeituosa dele. E é por isso que o conflito do Clark funciona tão bem. Ele não enxerga aquele lugar apenas como uma ameaça, ele encontra ali algo que não possuía mais. Pela primeira vez em muito tempo, ele sente que faz parte de alguma coisa, mesmo que essa coisa seja esse pesadelo, mesmo que esse lugar esteja destruindo a sua sanidade. Já Mary representa o oposto, ela também possui problemas, também uma pessoa solitária, mas ao contrário de Clark, ela nunca aceita aquele universo, e ela entende imediatamente que aquele lugar não deveria existir, e fazendo de tudo para retornar ao mundo real. Por isso, os dois personagens funcionam tão bem juntos, não porque possuem grandes arcos dramáticos, mas porque representam respostas diferentes ao mesmo vazio existencial. Clark escolhe fugir, e Mary escolhe enfrentá-la, e esse talvez seja a interpretação mais interessante do filme, porque as Backrooms não são assustadoras apenas porque existem monstros, elas são assustadoras porque oferecem uma alternativa, um espaço onde as regras do mundo deixam de existir, onde ninguém espera nada de você e você pode simplesmente desaparecer. E para alguém como Clark, isso parece quase reconfortante. É justamente por isso que eu não me incomodo tanto com o fato do filme não explicar todos os mistérios. Muitas pessoas saíram da sessão querendo respostas, querendo entender exatamente o que são as Backrooms, como elas surgiram ou quais são as regras daquele universo, mas acredito que o filme está mais interessado na sensação do que na explicação. Ele quer que você se sinta confuso, perdido, desorientado, da mesma forma que os personagens. E visualmente o resultado é impressionante. A fotografia reforça constantemente a sensação de isolamento. Os cenários conseguem transmitir uma escala absurda e Kenny Parsons demonstra uma confiança impressionante para alguém tão jovem. Sem falar nas atuações de Chiwetel Ejiofor como Clark e Renate Reinsve como Mary. Os dois conseguem vender completamente a ideia de pessoas consumidas por algo que não conseguem compreender. E no fim, Backrooms funciona porque entende o que tornou esse conceito tão popular na internet. Nunca foi sobre os monstros, foi sobre a sensação de estar em um lugar que parece familiar e estranho ao mesmo tempo.
tempo, um lugar que não deveria existir. E talvez a verdadeira tragédia de Clark seja justamente essa, porque ele finalmente encontrou um lugar ao qual podia se sentir pertencente, mas esse lugar era algo que jamais deveria ter encontrado. E talvez seja por isso que Beckons permaneça na nossa cabeça depois de tanto tempo que o filme termina, porque no fundo todos nós já sentimos em algum momento da vida que não pertencíamos a lugar nenhum, mas poucos tiveram a oportunidade de atravessar uma parede e encontrar o mundo inteiro esperando do outro lado. Obrigada por assistir até aqui. Se você gostou, deixa o like, se inscreve, me conta aí nos comentários o que você achou do filme, se você viu, se você tem alguma teoria interessante pra contar. E é isso, muito obrigada, até o próximo vídeo.